Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma live poderosa e abençoada em nome de Jesus. Amém. Você que está entrando aqui na live é novo, a primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Te adoramos. Vamos dar só mais um minutinho, queridos, para... O pessoal está entrando aqui na live, tá? Só mais um minutinho e já vai dar início a essa live poderosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Vai ser bênção. Nós vamos aprender muito aqui hoje. Você que está aqui, você tem um encontro marcado, não é comigo, não é com o profeta Lucas, mas é com Deus, é com a palavra, é a palavra do Senhor. Amém? Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Enquanto o pessoal está entrando na live, vamos orar um pouco? Vamos falar com Deus? Enquanto o pessoal está entrando aqui na live, vamos iniciar essa live já com uma oração, amém? Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, nós queremos, Pai, te agradecer por mais uma live, mais um período, Pai, em que nós vamos estar na Tua presença, falando, comunicando, instruindo na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, amigo, fiel, consolador, seja bem-vindo nessa live, que nós possamos aqui crescer, Pai, de uma maneira sobrenatural em Ti. Enche-nos, Pai. Enche-nos, Senhor. Não só de conhecimento, não só de conteúdo, mas enche-nos, Pai, do Teu poder. Nós queremos, Pai, manifestar a Tua glória, o Teu poder nessa terra. Quebra, Pai, tudo que há em nós que não vem de Ti. Quebra, Senhor, tudo que há em nós que foge da Tua presença, te entristece. Amado Deus, nós não queremos, Pai, fazer o que nós temos vontade, mas nós queremos basear, Pai, a nossa vida na Tua vontade. Nós queremos basear, Senhor, a nossa caminhada nessa terra na Tua preciosa vontade. Revela-nos, Pai, a Tua vontade sobre nós e que nós venhamos ter os olhos abertos, Pai, para a Tua preciosa palavra. Obrigado pela salvação, obrigado por nos alcançar, obrigado, Jesus, porque estávamos perdidos, estávamos mortos em nossos pecados, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou. E nós te damos, Pai, a honra, a glória e o louvor, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. O Senhor tem sido um Deus de amor e tem nos dado, Senhor, não somente saúde, força e fé para continuar, mas tem nos guardado também, Pai, com os Teus anjos. Tem nos guardado, Senhor, na palma das Tuas mãos. Que essa live, Senhor, esse período seja abençoado, para que nós possamos crescer contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bênção, né? Maravilha. Vamos lá para mais uma, em nome de Jesus. Eu quero que você pegue tua Bíblia aí, você que está acompanhando esse estudo de batalha espiritual, pegue sua Bíblia, você já sabe aqui na live como que funciona. Efésios capítulo 6, versículo 12, amém? Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos começar aqui já por Efésios capítulo 6, versículo 12, onde nós entendemos que a batalha é espiritual, né? A nossa luta é totalmente espiritual. A batalha é espiritual. Amém? Nós temos as consequências no mundo físico, mas ela começa no espiritual. É isso que às vezes a gente não consegue entender, né? A gente acha que a batalha é física, humana, né, biológica, e não. A batalha começa no mundo espiritual. Começa nas regiões celestiais, como a Bíblia diz, e desce, materializa até nós, até que chegue na tua casa, na tua família, no teu relacionamento, na tua vida financeira, não importa onde ela vai se estender. Amém? Então é importante que você compreenda que as batalhas primariamente são espirituais, ponto final. Segundo, elas se estendem à minha vida, aos meus bens, aos meus familiares, e depende de mim, como servo e serva do Altíssimo, se posicionar nessa batalha espiritual e não permitir que o diabo vença, que o diabo tenha a vitória nas mãos, né? Por que ele não pode ter a vitória? Porque Jesus já venceu. Então, não tem como o diabo vencer sobre nós, a menos que nós permitamos que ele vença. Amém? Não tem como o diabo vencer, a menos que nós demos essa liberdade, essa legalidade, demos a oportunidade para que ele possa vencer. Mas, no frigir dos ovos, ele não tem poder nenhum, ele não pode tocar em nós comparado ao poder do Altíssimo, tá? Entenda o que eu estou falando aqui.
O diabo tem poder, mas comparado ao poder com Deus, ele é uma bactéria perto do poder do nosso Deus, o poder do Altíssimo, o poder do Criador dos céus e da terra. Amém? Então, nunca se esqueça disso. O poder que está em nós é um poder sobrenatural que vem de Deus, e o poder de Satanás nem chega nem perto, querido. É até injusto se a gente for olhar. Para você ter ideia, você que não sabe disso, Deus não vai entrar na batalha espiritual, né? Deus ele não entra na batalha. O que ele coloca é os anjos dele para guerrear. Por quê? Porque se Deus entrar na batalha, acabou a batalha, né? Deus ele é todo poderoso, santo, puro e onipresente, onisciente, onipotente, tem todo o poder, tem toda a ciência, toda a sabedoria e que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não teria nem chance contra uma batalha com o próprio Deus. É por isso que Deus equilibra essa batalha colocando os seus anjos, amém? Talvez você nunca pensou por esse lado, né? Esse é um dos motivos que eu bato de frente com uma seita chamada Adventista, né? Porque eles acreditam que o próprio Jesus é Miguel. Eu não creio que Jesus é Miguel, né? Se Jesus entrar numa batalha, acabou a batalha. Não tem como. Só Jesus vence o império das trevas sozinho. Amém? Então, Miguel é um anjo, um príncipe, tá? Um príncipe que trabalha, é um anjo de guerra. Amém? É um anjo de batalha. Então, esse anjo não é Jesus, tá, gente? Por favor, não confundam essas coisas. Aquilo que eu falei para vocês no passado, as seitas, elas manipulam a palavra de Deus para o seu próprio prazer, para o seu próprio interesse, tá? Então, Jesus é Deus, ele não é um anjo. Tudo bem? Glória a Deus. Jesus é Deus, divino, santo, ser da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Ele não é um anjo, tá bom? Então, quando a Bíblia diz sobre a batalha espiritual, a Bíblia fala que os anjos do Senhor lutarão contra os anjos caídos. Profeta, quais são esses anjos caídos? Os demônios, querido. Amém? Satanás e seus demônios. Hoje eles não têm mais a glória de Deus, perderam a glória de Deus, perderam a beleza do Altíssimo, perderam a luz do Senhor. E é por isso que Deus não entra nessa batalha, tá? Se Deus entrar na batalha, né, para quem assiste um pouco de filme de super-herói aí, né, Deus é como um Thanos, né? Ele estala o dedo, acabou o Império das Trevas, né? Esse é um ponto importante que você compreenda, porque talvez você tenha na sua mentalidade aí, ou você aprendeu errado, né, durante a sua vida, de que Deus, ele entra na batalha, ele luta por nós. Presta atenção, gente, escuta o que eu tô falando para vocês. Se Deus entrar numa batalha, acabou o inferno. Tá? É por isso que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Tá? Então, o que nos protege é os anjos do Senhor. Sim, o Espírito Santo está conosco e sim, ele também nos blinda dos ataques espirituais. Mas se o próprio Deus entrar na batalha, acabou a batalha. Amém? Então, a guerra que virá sobre a terra, a guerra que virá sobre, por exemplo, aqui, né? A guerra do Armagedon, depois ali da volta de Cristo, depois da grande tribulação, enfim. Depois a gente fala um pouco de escatologia, se vocês quiserem aprender um pouquinho, tá bom? De escatologia. Para quem tá me conhecendo aqui na live, é que eu não quero entrar em assuntos teológicos, senão a gente vai acabar caindo em terrenos áridos, né? E tem muita gente aqui na minha live que não tem o conhecimento da Bíblia ainda, não tem o conhecimento da palavra, então é importante que a gente vá com calma, tá? Mas para quem tá me conhecendo aqui, eu sou pré-tribulacionista roxo, tá bom? Eu já fui pós-tribulacionista um período da minha vida, quando eu estava aprendendo, mas hoje, olhando para a palavra de Deus, não tem como ser pós-tribulacionista, tá? Por conta dos fatos, por conta dos estudos da palavra, e eu sou pré-tribulacionista. Profeta, o que é um pré-tribulacionista? É uma pessoa que acredita numa linha teológica de que Jesus, ele vai voltar antes da grande tribulação. Eu não acredito que a noiva do Cordeiro passará pela grande tribulação. Ou seja, eu e você, Igreja do Senhor Jesus, eu creio, olhando para as Sagradas Escrituras, que nós, a igreja, a noiva, né? A noiva do Cordeiro, que estamos com as nossas lamparinas acesas, não passaremos pela grande tribulação que há de vir sobre a terra. E essa tribulação não será como outras que já houveram nessa terra, tá? Essa tribulação, ela será uma tribulação terrível, como nunca houve e nunca haverá jamais. Tudo bem? E é por isso que eu acredito que o nosso Deus,
já nos permitiu passar por tantas perseguições nessa terra, né? Eu falo nós pela igreja do Senhor Jesus, porque nós somos a igreja, tudo bem? Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. Ou seja, nós enfrentamos os romanos, enfrentamos os coliseus, enfrentamos os leões, enfrentamos todas essas perseguições, os mártires da igreja, e agora a igreja terá que passar pela grande tribulação. Não tem como nós enxergarmos isso nas escrituras. Eu sei que é uma linha teológica, tem Bíblia para isso? Tem base bíblica para isso, mas textos mal interpretados, infelizmente. Tudo bem? Então você que está me ouvindo aqui, quem tiver curiosidade também de aprender sobre isso, eu até estou escrevendo um artigo. Eu comecei a escrever um artigo ontem sobre a verdade do pré-tribulacionismo, tá bom? Para quem quiser aprender no futuro, quando você tiver um pouquinho mais de base bíblica aí, né, um pouquinho mais de conhecimento da palavra, você vai poder pegar esse artigo e ler e ver como que a Bíblia nos mostra que o Senhor nos livrará desse dia, dessa tribulação que há de vir sobre a terra. Eu espero estar com Deus nesse momento, né? Esperamos estar com Cristo na glória, nos ares, porque a Bíblia diz que a igreja será raptada para as alturas, né? E nós nos encontraremos com o nosso noivo, Jesus Cristo de Nazaré. E ali estaremos com ele para toda a eternidade. Glória a Deus! Bênção demais! Mas vamos voltar um pouquinho aqui para o tema, para a gente não seguir aqui para a teologia propriamente dita, né? Eu quero que você compreenda, querido, que as batalhas espirituais que nós enfrentamos, as batalhas espirituais que nós vamos enfrentar, as que nós já enfrentamos, todas começaram nas regiões celestiais. Entenda isso em nome de Jesus. Essas batalhas começaram nas regiões celestiais. E hoje, né, o que você vive começou numa batalha espiritual e hoje está se manifestando a você. Deixa eu te dar uma base bíblica para isso, tá? A Bíblia diz que antes de Jó padecer, lembra de Jó? Todo mundo lembra aqui de Jó? Bom, só para uma curiosidade para vocês, lá em Jó, capítulo 29, Jó, querido, ele não é só um homem comum, tá bom? Talvez você nunca ouviu sobre isso, mas Jó, ele não só era um homem muito sábio, mas ele também era um homem que tinha uma autoridade muito forte naquela época que ele viveu, tá? Para você ter ideia, até os anciãos e os velhos calavam a boca quando Jó falava. Então ele era um homem muito íntimo de Deus. Deixa eu ler aqui para você, porque eu quero seguir uma linha de pensamento com você aqui, tudo bem? Quem tá com a sua Bíblia aí, abra comigo em Jó, capítulo 29, rapidinho. Bem rapidinho. Jó, capítulo 29. Deixa eu só responder uma pergunta aqui enquanto a gente vai falar de Jó, capítulo 29. O meu irmão em Cristo, Lobo Santo, disse: Deus é soberano e tem controle sobre tudo. E não há necessidade de batalha. Lobo Santo, eu tenho que discordar de você, meu irmão. Infelizmente, você está completamente e teologicamente errado. Tá? Jesus, ele venceu na cruz e sim, expôs os demônios ao desprezo. Ele já venceu por nós. Não significa que você vai continuar vencendo se você não praticar as armas espirituais que Jesus deixou para nós. O próprio Jesus disse: orem, jejuem, vocês têm que estar na presença de Deus, buscar a vontade do Pai, obedecer aos mandamentos do Senhor. Se nós já tivéssemos vencido e Deus estivesse no controle dessa batalha, não tinha por que Deus dar essas instruções, esses instrumentos para a nossa vida. Então, infelizmente, você está completamente errado. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa. Deus, ele tem inimigos no sentido de o diabo levar os seus filhos ao inferno. Tudo bem? Não existe arqui-inimigo para Deus. Mas por que Satanás se torna um inimigo? Ele se torna um inimigo da vontade de Deus. Nós somos os filhos. E qual que é o objetivo de Satanás? Nos levar para o inferno. Tá? Então, infelizmente, o Lobo aí está totalmente errado, tá? A sua teologia está totalmente errada. Estude um pouquinho mais a Bíblia. Tudo bem? Estou te corrigindo aqui com amor de uma pessoa que estuda teologia há mais de 12 anos. Tudo bem? E pastorei uma igreja aqui em São Paulo também. Eu tenho toda uma base, não só teológica, mas cristã e também de cuidado com a noiva do Cordeiro. Então, tudo que eu estou ensinando vocês aqui, queridos, tudo que eu vou falar para vocês tem embasamento teológico e bíblico. Eu nunca vou falar nada para você aqui, você já percebeu isso, que vem de mim, tá? Eu nunca vou falar algo do que eu acho, do que eu penso, não. Sempre com a palavra de Deus como a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tudo bem? Jesus, ele disse que nós precisamos vencer uma batalha. Por que Jesus nos batizou com o Espírito Santo?
Por que o próprio Jesus disse, não saiam de Jerusalém, lá em Atos capítulo 1, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Para que poder, se nós já vencemos? Você entende como a sua teologia está totalmente errada? Precisamos de poder para quê? É simples, né, o pensamento, não é? Não preguem, não saiam para evangelizar, até que do alto sejam revestidos de poder. Para que poder? Se nós já vencemos, na sua linha, no seu pensamento. Então está totalmente errado. Precisamos de poder para vencer as batalhas espirituais. E lembre-se, Deus não tem arqui-inimigo, tá? Deus não tem arqui-inimigo. Satanás se torna inimigo de Deus, inimigo das nossas almas, porque o diabo quer destruir os propósitos de Deus. Destruir as pessoas que o Senhor tanto ama. Amém? Então sim, é só ler a Bíblia. O que falta para esse irmão aqui, Lobo Santo, é mais ler a Bíblia. Tá? Infelizmente, Lobo Santo, infelizmente, possivelmente você ouviu muitas pessoas em vez de ler a Bíblia. Leia a tua Bíblia. Toma cuidado, gente. Uma coisa que eu vou dar para vocês aqui, eu quero dar uma dica para vocês. Eu quero só ensinar isso para vocês. Toma cuidado por vocês ficarem ouvindo coisas na internet. Ouvir é importante, mas você tem que julgar para ver se aquilo está verdadeiramente alinhado à palavra. Então leia a tua Bíblia. Leia a palavra de Deus que está sobre a sua mão. E é com o embasamento da palavra que você vai poder julgar. Toma cuidado que tem muitas linhas na internet que pregam coisas que estão totalmente fora da palavra. Como, por exemplo, esse meu irmão falou aqui que não tem batalha espiritual porque Jesus venceu. Isso está totalmente errado, está totalmente fora da palavra. Se você pegar a Bíblia, o Novo Testamento, você vai ver o próprio Pedro falando, e o Senhor me livrou da boca do leão, Paulo vencendo batalhas espirituais. O próprio Paulo, lá em Atos, capítulo 16, versículo 16, expulsando demônios e batalhando espiritualmente. Então, gente, tomem cuidado com o que vocês ouvem e o que vocês estão aprendendo, tá bom? Lobo Santo, eu não vou mais perder tempo aqui, infelizmente, você tem que estudar um pouquinho mais da palavra. Eu vou seguir com o conteúdo aqui. Abra Jó capítulo 29 para mim, por favor. Jó capítulo 29, versículo 7. Todo mundo aí abre a Bíblia comigo, tá? Jó capítulo 29, versículo 7. Você que está aprendendo aqui comigo, vai anotando esses textos, tudo bem? Eu quero que você anote. Aprenda a anotar. Já falei para você, quando você vir aqui para minha live, você não vai só aprender aqui, querido, sobre o poder de Deus, sobre o relacionamento com Deus, mas você também vai aprender parcelas da teologia. Amém? Você vai aprender como a Bíblia propriamente é. Amém, amados? Então venha com um caderninho, venha com a Bíblia, venha com uma caneta para você grifar a tua palavra, você anotar ali. Tudo bem? Vamos lá então. Eu quero só que você conheça um pouco de Jó para você compreender que Jó não era besta, querido. Tem pessoas que acham que Jó era só um servo de Deus e era bestinha. Jó não era besta. Jó era extremamente sábio. Olha o que a Bíblia diz. Jó capítulo 29, versículo 7. Quando eu me dirigia até o portão da cidade, Jó está falando aqui dele, tá? Quando eu me dirigia, presta atenção. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, Jó, ele tinha um assento exclusivo na praça da cidade. Você está entendendo isso aqui? Vai pegando aí o conhecimento. Jó, ele tinha um assento exclusivo, uma posição de honra no meio da cidade. O meu assento na praça. Os moços me viam e se retiravam. Os jovens, quando olhavam para Jó, se retiravam, tamanha a presença de autoridade que tinha sobre Jó. E os idosos se levantavam e ficavam em pé. As pessoas mais velhas, idosas, se levantavam e ficavam de pé em honra à pessoa de Jó. Os príncipes reprimiam as suas palavras. Tem noção? Os príncipes, as pessoas mais ricas talvez e importantes, se reprimiam nas suas palavras. E punham a mão sobre a boca. Amém? E punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Ou seja, Jó, ele tinha uma posição de tamanha autoridade. Preste atenção, amado. Lembra que eu falei para você? Venha para a live preparado para aprender muita coisa que você nunca ouviu. E você vai ser confrontado com muita coisa que você aprendeu de maneira errada. Tá? Então, Jó, ele não era uma pessoa besta, querido. Uma pessoa que não tinha conhecimento. Uma pessoa que não tinha autoridade. Pelo contrário, Jó, ele era um grande homem de Deus. Inclusive,
os príncipes, anciãos, todos tinham respeito por ele. Profeta, aonde você quer chegar com isso? Eu quero que você entenda o seguinte: para que o diabo tocasse na vida de Jó, o diabo teve que adentrar as regiões celestiais e pedir autorização para Deus para tocar na vida de Jó. Por que ele teve que pedir autorização, profeta? Isso eu não consigo entender. Eu não estou conseguindo entender isso. Porque Jó não tinha brecha. Jó não tinha brecha para com o diabo. Jó era um homem totalmente íntegro, justo em Deus. Ou seja, ele não dava brecha para que Satanás dominasse a vida dele. Então, nesse caso, se o diabo quisesse trazer algum tipo de perturbação, algum tipo de desconforto ou luta, Jó teria para sofrer na mão de Satanás, o diabo teria que pedir autorização para Deus. Por quê? Porque o diabo não tinha autorização para tocar em Jó. Porque Jó não era uma pessoa que levava uma vida de pecado, mas uma vida de santidade. Amém? Queridos, eu vou falar para vocês aqui uma coisa, para mim continuar com o ensino aqui, tá? Tem esse irmão aí, eu respeito muito a vida dele, esse rapaz aí que se chama de Lobo, né? Não percam tempo, gente, por favor. Já vou deixar claro. Eu já senti, só do que ele fala, ele não tem conhecimento de Bíblia nenhum, tá? Já falei para vocês sobre profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Eu não vou mais perder tempo com isso, tudo bem? Eu já ensinei aqui várias e várias vezes para vocês sobre isso. Meu irmão aqui que está falando sobre isso, leia Romanos capítulo 15, você vai ver Silas, Judas, Ágabo e grupos de profetas que vieram depois de João Batista. É só ler a Bíblia. Então eu vou pedir para vocês aqui, não percam tempo rebatendo essas pessoas aqui, tudo bem? Se começar a atrapalhar, eu vou bloquear e ponto. É só isso. Show de bola? Vou continuar com o conteúdo aqui. Eu quero que você entenda que o seguinte, presta atenção. Jó, ele não era uma pessoa que levava uma vida de brechas com o diabo. Por que você está aprendendo isso aqui? Porque o diabo ele só pode tocar na tua vida se tiver um ponto de contato de desobediência a Deus. Eu vou repetir essa frase. O diabo só pode tocar na tua vida se tiver um ponto de desobediência a Deus e a sua palavra. O diabo, querido, não pode tocar em você se você tiver uma vida de retidão com Deus. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, deixa eu ler para você aqui, só para você ter noção. Se eu não ler, querido, isso aqui, você não entender isso aqui, você não vai conseguir compreender a profundeza da batalha espiritual. Tudo bem? Vá comigo lá em Jó, capítulo 1, rapidinho. Jó capítulo 1, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Preste bem atenção a esse ensino. Isso aqui é poderoso para a tua vida com Deus. Tudo bem? Não perca, querido. Não perca esse conteúdo. Anota o que eu estou te falando. Estamos aqui com quase 500 pessoas online. Não permita que as pessoas tirem a atenção de vocês. Isso aqui que eu estou ensinando, querido, isso aqui está raro de você ouvir. Ninguém mais está ensinando essas verdades aqui. Eu não estou falando que eu sou o melhor ou o único. Ainda tem alguns poucos que estão ensinando a palavra com verdade, mas são poucos. Então, se você está aprendendo esse conteúdo aqui, está crescendo tanto com Deus, não perca esse conteúdo. Não se distraia. Você que está no seu trabalho aí, coloque ali o áudio ali para você estar ouvindo. Você que está indo para o trabalho, você que está indo em algum lugar, não perca esse conteúdo. Isso aqui é ouro. Isso é relíquia da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. A Bíblia diz assim em Jó capítulo 1, versículo 1. Preste atenção que a Bíblia está dizendo aqui. Havia um homem na terra de Uz. Uz era uma terra, tá? Cujo nome era Jó. É a pessoa que nós estamos falando aqui. É o objeto de estudo espiritual dessa live. Este homem era íntegro e reto. O que Jó era, queridos? Íntegro e reto. O que é uma pessoa íntegra, verdadeira de propósito? Uma pessoa que não tem falsidade. Ela anda de maneira reta e íntegra, justa e santa em Deus. A Bíblia está dizendo, esse homem era íntegro e reto, temia, olha lá, temia. Vão pegando essas três palavrinhas aí, ó. Íntegro, reto e temor. Ele temia Deus e se desviava do mal. 4 características. Jó, ele era íntegro, reto, ele temia e ele se desviava do mal. O que significa isso aqui? Pecado.
Jó não se dobrava diante do pecado. Jó não se dobrava diante das tentações. Jó não se dobrava diante das tribulações. Nós vamos falar sobre essas 4 características daqui a pouquinho, tudo bem? Para que você entenda a batalha espiritual. Depois do versículo 3, já fala dos filhos dele, né? Nasceram-lhe 7 filhos. 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Ou seja, um total de 10 filhos. Tinha 7.000 ovelhas. Eu não quero frisar aqui sobre os bens de Jó hoje, mas ele era um homem muito rico. Ele era rico. Nos dias de hoje, Jó seria uma pessoa milionária, para você ter ideia, tá? Eu quero ler o versículo 4. Vá para o versículo 4 comigo. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, festas, cada um por sua vez. Ou seja, eles eram tão ricos que eles faziam banquetes e festas e revezavam na casa um dos outros, né? E mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Presta atenção. Eu quero que você, querido, preste atenção nesses detalhes, amado. Isso aqui é muito importante. Embora os filhos de Jó faziam festas e banquetes, ele agora se preocupava com a santidade dos seus filhos. Vai pegando como que é a mente desse homem tão poderoso, tão cheio de autoridade no mundo espiritual. Ele se preocupava com como os seus filhos estavam fazendo os banquetes. Olha o versículo 5 comigo. Quando encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Por que Jó fazia isso? Vamos entender? Ele levantava-se de madrugada. Lembra que eu falei para vocês que tem um mistério nas madrugadas? Vão pegando os ensinos que eu estou dando aqui, tá? As madrugadas são momentos e tempos específicos para batalhar espiritualmente por alguma causa. Eu já ensinei vocês aqui no passado, eu não me aprofundei aqui sobre isso, mas vão aprendendo. As batalhas espirituais mais intensas e as maiores vitórias são nas madrugadas. É por isso que Jesus orava de madrugada, Moisés e tantos homens da Bíblia oravam nas madrugadas. Profeta, quer dizer que se eu orar durante o dia não tem eficiência? Não é isso que eu estou ensinando. Eu estou falando que toda a sua oração, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, mas isso não anula o fato que nas madrugadas existe uma intensidade no poder. Aprenda isso, querido. Depois comece a olhar a Bíblia com um pouco mais de olhar espiritual, tá? Então você vai ver que Jesus orava nas madrugadas, Moisés, os apóstolos, os profetas oravam nas madrugadas. Por quê? Porque na madrugada Deus tem uma séria peculiaridade de falar com o homem e com a mulher nas madrugadas. Lembre-se de uma coisa que eu vou te ensinar aqui. Deus, ele vai falar muito com você na madrugada. Muitas vezes, quando você acorda de madrugada, é porque o Espírito Santo está te acordando para falar com você. Muitas vezes, geralmente, vai ser às 3 horas da manhã, a primeira hora, né? Que a Bíblia chama. Quando você levantar e acordar de madrugada, você não acordou à toa. Você não acordou à toa. Você acordou porque alguém te acordou. O Espírito Santo de Deus te acordou. Amém? É claro que Satanás também pode perturbar o seu sono, perturbar as suas noites. Isso é claro. A Bíblia deixa bem claro sobre isso. Da mesma forma que os anjos de Deus acessam os nossos sonhos, demônios também acessam os nossos sonhos. Amém? Então, sim, as madrugadas são ambientes espirituais onde a batalha está mais intensa. Amém? A gente até brinca, né? Nós que, tenho certeza aqui que vocês que são salvos em Deus durante muitos anos, vocês já ouviram essa seguinte afirmativa, né? Quando nós oramos na madrugada, a fila é menor. Quem já ouviu esse termo aqui? Quem ora na madrugada, a fila é menor. Por que a fila é menor? Porque está todo mundo dormindo. Amém? Então só fica aqui de verdade ali de madrugada quem tem um relacionamento com Deus, né? Quem quer ouvir a voz de Deus com verdade. Eu amo orar nas madrugadas. Gente, de verdade. Se você perguntar assim, profeta, qual que é o horário que você mais gosta de orar? Às 3 horas da manhã. É o horário que eu mais gosto de levantar e orar e falar com Deus.
E muitas vezes o meu amigo, o Espírito Santo, me acorda nas madrugadas para orar. Várias vezes. Amém? Muitas visões eu tenho durante as madrugadas, muitas visões. Eu tenho muita visão espiritual, querido. Muita. O Senhor me mostra muitas coisas no mundo do Espírito, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre visões, sobre revelações, sobre profecias, sobre como que a Bíblia fala de revelações, tá bom? Eu vou te ensinar tudo, fica tranquilo, tá? Eu vou ensinar você, você vai sair dessas lives poderosamente. Amém? Poderosamente. Amém? Vamos continuar aqui com o ensino, senão a gente vai vagando, né? Em muitos mares espirituais. Amém? Mas vamos lá. A Bíblia diz que Jó, no versículo 5, leia comigo aí, Jó capítulo 1, versículo 5, tá? Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, ou seja, ele oferecia ofertas a Deus, sacrifícios a Deus, segundo o número de todos eles, segundo o número dos seus filhos. Pois Jó pensava assim, o que passava na mente de Jó para oferecer sacrifícios pelos seus filhos? Deixa eu te ensinar. O que passava na mente de Jó, querido, era o seguinte pensamento. Preste atenção. Será que os meus filhos pecaram contra Deus? Será que os meus filhos pecaram contra Deus durante o período da festa? Será que os meus filhos pecaram contra Deus durante o período dos banquetes? Jó, ele era um homem tão santo e tão justo diante de Deus, que ele se preocupava com se os seus filhos tivessem pecado. Olha o que diz o versículo 5 no final dele. Olha o pensamento de Jó. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Eu quero que você entenda uma coisa. Jó, querido, ele era um homem. O Jean perguntou aqui, né? Jean Gabriel. De madrugada a filha é menor. Querido, entenda o que eu estou ensinando aqui, por favor. Eu quero que vocês tenham sabedoria para entender o que eu estou ensinando aqui, amém? Eu não falei que de madrugada a filha é menor. Eu falei que existe um boato durante muitos anos na igreja de que todo mundo no passado dizia essa frase como um jargão. Vamos orar de madrugada, que de madrugada a filha é menor. Entenda o que eu estou ensinando aqui, pelo amor de Deus. Eu estou falando grego na live? Eu estou falando hebraico, aramaico ou grego aqui? Eu estou falando português com vocês, amém? É só seguir a linha de pensamento aqui e entender o que eu estou falando. É simples de entender. Amém? Isso é um boato, é um jargão no meio cristão. É simples de entender. Amém, queridos? Vamos seguir aqui em nome de Jesus. Presta atenção que eu quero que você entenda. Um fato é claro. Jó, ele tinha 4 características. Eu quero que você entenda isso para que você possa vencer as suas batalhas espirituais. Jó, ele era um homem íntegro, reto. Ele era um homem que se desviava do mal. E como a Bíblia diz aqui no versículo 2, no versículo 1, Jó, ele era íntegro, reto, temia e se desviava do mal. Jó, ele era um homem íntegro, reto. Ele era um homem que temia a Deus. E ele se desviava do mal. O que eu quero que você entenda, querido? Preste atenção. Se você não tiver essas 4 características, você nunca vai vencer o mundo das trevas, o império das trevas. Quer que eu te provo por quê? A sua integridade é você ser igual a Cristo. A sua integridade é você se parecer com Jesus. Nos valores e nos princípios. Quando a Bíblia fala de retidão, a Bíblia está falando de obediência à palavra. Um homem que era obediente à verdade, reto, ele não se desviava para outras verdades. Ele era reto. Amém? Quando a Bíblia fala que Jó ele temia a Deus, a Bíblia está ensinando que Jó, ele tinha um profundo respeito a Deus, um temor tão grande. Profeta, o que é temor? O temor, querido, é um profundo respeito para com Deus. Você respeita tanto a Deus, mas tanto a Deus, que você não vai fazer a próxima característica de Jó, que é se apegar ao mal. É por isso que o apóstolo Paulo disse, fujam da aparência do mal.
Fujam daquilo que aparenta ser mal. Se você não tiver essas 4 características, você será escravo de demônios. Você precisa, querido, ser uma pessoa íntegra, se parecer com Cristo, ser íntegro. O caráter é caráter de Cristo. Você precisa ter retidão, você precisa ser reto, como a Bíblia diz aqui. Retidão, obediência aos mandamentos. Eu não olho para o que eu quero, mas eu olho pela palavra. Eu não olho para fazer o que eu quero, mas eu obedeço a palavra. Aleluia. Eu preciso também ser uma pessoa que teme a Deus. O que é uma pessoa que teme a Deus? Quando você teme a Deus, querido, você não desobedece a Deus. Porque você respeita a Deus. Quando você teme a Deus, você não liga para o que estão pensando de você. Como Jó não ligava para o que os seus amigos falavam. Quando nós tememos a Deus, nós levamos uma vida de olhar só para Cristo. Eu olho só para Jesus e o meu temor por Ele é tão grande, tão profundo, que eu só olho para Cristo. O que está faltando hoje nas igrejas são pessoas, primeiramente, íntegras. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, querido. Eu nem comecei a arranhar aqui sobre batalha espiritual. Mas eu quero que você compreenda uma coisa. Quando você, preste atenção, quando Deus ele olha do céu para a tua vida, ele enxerga uma pessoa íntegra? Será que ele olha o caráter do filho dele em você? Será que quando ele bate o olho em você, ele vê o caráter de Cristo na tua vida? Quando ele olha para o teu caráter, ele vê mancha e sujeira? Ou ele vê um caráter verdadeiramente íntegro de Deus? Um caráter verdadeiramente limpo, puro e santo. Porque integridade tem totalmente a ver com santidade. Uma pessoa que não tem integridade, ela não tem integridade do reino dos céus. Ela não tem integridade do Pai, do Filho e do Espírito. Preste atenção nas perguntas que o Espírito Santo está te fazendo aqui hoje. Preste atenção nisso daqui. Quando Deus olha do céu, ele vê integridade na sua vida? Quando ele olha você, quando você está sozinho, quando ninguém está te olhando, será que Deus vê uma pessoa íntegra? Porque a integridade você não mostra na frente dos outros. Integridade você mostra quando ninguém está vendo. Integridade você mostra para Deus quando todo mundo está dormindo. É no silêncio. É quando ninguém está te ouvindo. É aí que você mostra a integridade que você tem para com Deus. É muito fácil, querido, colocar uma máscara. É muito fácil colocar uma máscara, ir para a igreja, colocar um terno e mostrar para todo mundo que eu estou tudo bem. Mostrar para todo mundo que eu sou perfeito. Mentira do inferno. Você não mostra que é perfeito para pessoas. Você tem que mostrar a perfeição para Deus. A integridade, querido, é o que você faz quando ninguém está vendo. É o que você faz dentro de 4 paredes quando ninguém está te ouvindo, quando ninguém está te vendo. Lembre-se que Jó era um homem íntegro. Jó levantava nas madrugadas para oferecer sacrifício. Não era pelos seus pecados, porque ele levava uma vida de santidade, mas era pelo pecado dos seus filhos. Você percebe, querido, como que Jó era um homem tão íntimo, tão santo, tão puro, que ele tinha receio de seus filhos estivessem em pecado e ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus, para pedir perdão dos pecados do filho, como dizendo para Deus: Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos, se alegre das minhas ofertas, se alegre das minhas orações, não pegue os meus filhos e lance eles no fogo do inferno. Jó sabia, querido, preste atenção no que você está aprendendo aqui. Jó conhecia muito bem o mundo espiritual, tá? Se você acha que Jó não conhecia o mundo espiritual, você está muito enganado. Ele era um homem totalmente sábio, íntegro. Íntegro. Foi um dos poucos homens da Bíblia que questionou a Deus a respeito de alguns pontos. É claro que Deus respondeu ele com muita sabedoria. Deus é sábio, ele criou a sabedoria. Todas as respostas que Jó perguntou, todas as perguntas, os questionamentos, Deus respondeu, sempre dando uma alfinetada, perguntando para Jó: quem é você para me questionar? Mas foi um dos poucos homens da Bíblia que questionou a Deus.
Integridade, querido. Presta atenção no que você está aprendendo aqui nessa live. Integridade é totalmente espiritual, porque os demônios conhecem se você é íntegro ou se você é sujo e pecador. Os demônios sabem se você leva uma vida de caminhada com Deus verdadeiramente ou você é uma pessoa promíscua, iníqua e profana. E é por isso que você ouvindo essa live, você tem que buscar em Deus a integridade, ser uma pessoa, um homem e uma mulher íntegra e íntegro diante de Deus. Você não tem que somente buscar ter integridade no quesito de caráter e essência da virtude de Deus, mas você também precisa buscar ser reto. O que é ser reto, profeta? Obediente. Não se desviar da palavra de Deus. Se a palavra de Deus manda você fazer isso, obedeça. Se a palavra de Deus manda você fazer outra coisa, obedeça. Se submeta à palavra de Deus, não à sua vontade. Mas é a palavra do Senhor. Não é o que você pensa, o que você acha, o que você sente, mas é o que a Bíblia pensa, é o que a Bíblia fala e é o que a Bíblia manifesta nos nossos sentidos. Uma coisa que hoje está faltando em muitas pessoas. Sabe por que, querido, que você faz as coisas para Deus na igreja de qualquer jeito? Sabe por que você sobe no altar em pecado? Sabe por que você prega no altar em pecado? Vocês estão em pastores aqui na live. E eu tô falando para todo mundo aqui, isso aqui não é só para pessoas leigas, não. Isso aqui é para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. Não importa qual é o seu chamado. Eu tô falando como profeta de Deus para tua vida. E você que tem o temor a Deus e sabe que eu tô falando pelo Espírito Santo, aceite o que eu estou pregando aqui da parte de Deus. Se você está subindo no altar sem temor a Deus, tome cuidado para que você não morra em cima do altar. Ananias e Safira morreram por mentirem ao Espírito Santo. Você acha que você vai passar despercebido subindo no altar para pregar, louvar ou tocar nas crianças do Senhor no ministério infantil? Não importa o que você esteja fazendo na igreja, se você não tem temor a Deus para estar ali? No dia que você sofrer um ataque cardíaco em cima do altar, você morrer no altar, não adianta você questionar a Deus. A igreja do Cordeiro, a igreja de Jesus é santa. Se você está em pecado, se conserte com Deus primeiro. Se você está levando uma vida de falta de retidão, desobediência a Deus, primeiro conserte tua vida antes de colocar as coisas, as mãos nas coisas de Deus. As pessoas hoje, queridos, estão perdendo o temor a Deus. As pessoas estão fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Talvez você não conhece isso aqui, mas a Bíblia diz que o profeta falou da seguinte maneira: maldito aquele que faz as obras do Senhor relaxadamente. Por que eu faço relaxadamente? Porque eu não tenho temor. Quando há falta de temor, eu começo a fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Eu subo no altar em pecado, eu subo no altar vendo pornografia, eu subo no altar me masturbando igual um louco. Eu subo no altar mentindo, eu subo no altar fofocando da vida dos outros, eu subo no altar fazendo um monte de porcarias que a Bíblia condena. Eu subo no altar vendo um monte de merda na internet. Que tipo de temor você acha que você tem, querido? O Senhor procura, querido, quem tem temor em seu coração. Deus, querido, não está à procura de pessoas que têm dons e talentos. Será que você não está conseguindo enxergar o que a Bíblia de Deus está te ensinando aqui nessa live? Deus está pouco se importando com o seu talento, a sua oratória, ou se você sabe pregar ou se não sabe pregar. Deus, ele olha para dentro do teu coração e procura um coração de temor a Deus. Um coração verdadeiro como o coração de Jó. Um homem reto e íntegro. Quer que eu te prove na Bíblia? Porque Deus, ele tinha tamanha alegria com Jó. Deixa eu ler para você aqui.
Deixa eu ler para você aqui. Jó capítulo 2, versículo 3. Jó capítulo 2, versículo 3. Abra sua Bíblia aí comigo. Jó capítulo 2, versículo 3. Rapidinho. Só para você entender o que o Espírito Santo está te ensinando aqui nessa live. Deus não existe, meu amigo. Então sai da live. Qual que é o seu Deus? Simples. Se Deus não existe, sai daqui. Essa live não é para você. Simples assim. Jó capítulo 2, versículo 3. Jó capítulo 2, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Você reparou o meu servo Jó? Eu vou perguntar de novo pela terceira vez. Você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus. A terceira característica. Ele teme a Deus e se desvia do mal. Aleluia. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você já me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Talvez você não entendeu aqui ainda, né? Eu vou te explicar. Preste atenção. A primeira coisa que talvez você não entendeu nesse texto. A primeira coisa que você não entendeu é que Deus, ele está fazendo uma pergunta de orgulho em Jó. Ele está fazendo a seguinte pergunta para o diabo. Satanás, você viu meu servo Jó? É como se Deus estivesse batendo no peito, querido, falando assim, ó, você está vendo o meu servo Jó? Você está vendo o meu amado filho Jó? Ele é um homem íntegro, reto e teme a mim. E ele se desvia do mal, ele se desvia dos teus manjares. Ele se desvia das tuas propostas, Satanás. Você viu como ele é íntegro? Se você achar que pode ser santo. Você viu como ele é santo? Você viu como você não pode tocar nele porque você não tem acesso a tocar na vida dele? Por que o diabo não podia tocar na vida de Jó? Presta atenção, eu estou falando de batalha espiritual aqui, presta atenção. Porque o diabo não tinha como tocar na vida de Jó. Porque Jó não tinha rabo preso com o diabo. Jó levava uma vida de integridade, retidão, temor e se desviava do pecado. Aleluia. Deus, querido, tem orgulho de filhos que têm essas 4 características. Pessoas que são íntegras, retas, teme a Deus e se desvia do pecado. Quando você tem essas 4 características, você se torna uma ameaça para o inferno. O diabo vai pensar 2 vezes antes de bater de frente com você. Sabe por quê? Porque ele não tem como tocar na tua vida. Ele não tem como tocar em você. Ele não tem como tocar na tua família. Porque você não é somente uma pessoa que se previne, você não se santifica, mas você que é homem, você que é mulher, pai de família, esposa, mãe de família, você blinda também os teus filhos em santificação. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigado por essas revelações. Eu quero que você entenda, querido. Quando nós vamos para Efésios, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as hostes espirituais do mal. Todas essas forças malignas, todas essas classes de demônios, segundo Efésios capítulo 6, versículo 12, não podem tocar na tua vida se você leva uma vida de retidão, integridade, temor e se afasta do pecado. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Quando você tem as 4 características e você agora está totalmente apto para não cair nas ciladas do maligno. Porque você não somente tem o caráter, mas as ferramentas para destruir Satanás e seus demônios. Amém, amados?
Eu espero que você esteja compreendendo a profundeza desse ensino que eu estou te trazendo hoje. Eu espero que você esteja entendendo a profundeza do que você está aprendendo aqui nessa live. Eu espero que o Espírito Santo esteja abrindo os teus olhos espirituais para que você veja o que você não estava vendo, para que você compreenda o que você não estava compreendendo, para que você ouça o que você não compreendia quando você ouvia. Porque, querido, eu não posso abrir os teus olhos espirituais. Ainda que o Senhor me chamou como profeta às nações para ensinar pessoas a ouvir a Deus, o único que tem o poder de te ensinar a abrir os teus olhos espirituais é somente o Espírito Santo de Deus. A Maria Lineide falou: você fala muito do diabo, eu aprendi com Jesus. Jesus falou mais sobre o inferno e sobre Satanás do que o céu. Então, se você está aprendendo aqui comigo, seja bem-vindo ao verdadeiro ensino da palavra. Se nós não falarmos do nosso adversário, aquele que não compreende o nosso inimigo, o adversário começa a ser escravo de Satanás. Aquele que não compreende sobre o inferno, sobre as astutas ciladas do diabo, não pode vencer as batalhas espirituais. Vocês querem que eu pregue o quê? Sobre prosperidade e finanças? Vocês querem que eu pregue o quê? Sobre ser bem-sucedido? Isso não é Bíblia. Isso não é Evangelho. Então, se você quer aprender Evangelho e Bíblia, venha para minhas lives. Se você quer aprender sobre temas fajutos, medíocres e antibíblicos, temas coachings, vá para outras lives. Aqui você vai aprender a verdade. Aqui você vai aprender Evangelho e Bíblia. Aqui você vai aprender revelação, espiritualidade da palavra. Lembre-se de uma coisa. Eu gosto muito dessa frase. Mente vazia, oficina do pastor coaching. Anota essa frase aí, tá? Mente vazia, oficina do pastor coaching. O que é o pastor coaching? Só prega prosperidade e bênção para você. Não prega a verdade. São pastores que pregam somente bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa. Efésios capítulo 1. Se não me falha a memória, versículo 2. Versículo 3 em diante. As bênçãos espirituais já estão reservadas para nós nas regiões celestiais. Você não vai acessar se você não tiver postura. Você não vai acessar se você não tiver santidade e ser uma pessoa irrepreensível. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Ou seja, ainda que você escute pastores coachings, pastores que só pregam esse monte de mentira, doutrina do inferno, que você vai ser próspero, vai ser rico. Lembra o que eu falei para vocês aqui? Deus não condena a riqueza. Deus condena o amor ao dinheiro. E é isso que eles ensinam. Então sim, eu vou pregar sobre o inferno, sobre o reino dos céus, sobre o pecado até o último dia do meu respirar. O último dia que os meus pulmões se inflarem e de fato respirarem todo aquele ar. Eu vou pregar a verdade até o último minuto da minha vida e segundo. Doa a quem doer. Doa ao pastorzinho que não prega a verdade, doa ao falso apóstolo, ao falso profeta, ao falso mestre, ao falso evangelista. Doa a quem doer. Eu vou pregar a verdade. E se você não gosta, tá tudo bem. Tem pessoas que não gostaram do discurso de Jesus. Tem pessoas que não gostaram de Jesus, tá tudo bem. Eu não quero que você vá com a minha cara. Eu quero que você vá com a cara da palavra de Deus. Eu quero que você escute a Bíblia, a verdade no teu coração. Se você escutar a Bíblia, eu já cumpri a minha missão nessa terra, de pregar a verdade e ensinar a verdade. Amém? Eu vou repetir uma coisa para vocês aqui que vai doer um pouquinho. Estamos aqui com 500 pessoas online, nas duas plataformas. Você não vai vir aqui para minhas lives esperando ouvir algo que o seu coração quer ouvir, tá? Você não vai ouvir aqui nas minhas lives. Não venha para cá esperando ouvir algo que o seu coração quer ouvir. Por que eu estou falando coração? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. O teu coração é enganoso. Então você vai ouvir a verdade. E 99% das pregações e ensinos que eu trouxer aqui para vocês
vai confrontar tudo que você aprendeu, tudo que teu emocional quer ouvir, tudo que tua carne quer ouvir. Sabe por quê? Porque a Bíblia não compactua com a carne. A Bíblia não compactua com a vontade da carne. A Bíblia não compactua com a vontade da alma. A Bíblia não compactua com a vontade do coração. Amém? Seja bem-vindo à Bíblia. Seja bem-vindo à palavra de Deus e à verdade. Eu sei que dói um pouco, mas é a verdade. A dor faz parte do processo de amadurecimento e crescimento. A minha irmã Débora Turíbio disse assim: hoje eu tive coragem de evangelizar uma pessoa da minha família com tudo que eu estou aprendendo aqui. Glória a Deus, Débora. Glória a Deus. As lives estão indo para o fim que se destina. Pessoas estão sendo alcançadas. Pessoas estão sendo libertas. Pessoas estão sendo reveladas. Máscaras estão caindo. Escamas dos olhos estão caindo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Amém, amados? Tem o pessoal aqui que tá falando da minha barba, né? Queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A minha barba tava aqui no passado. Eu deixei ela crescer muito. Se você tá me vendo aqui de barba hoje, a minha barba tava muito maior que essa. Eu amo barba. Meu Jesus usou barba. Os profetas usaram barba. E eu amo usar barba. Amém? E sim, vai ter dias que vocês vão pegar com a barba grandona e tá tudo bem. A minha beleza não é para mostrar para as pessoas, a minha beleza é para me sentir bem para o meu Salvador e meu Messias. Amém? Glória a Deus. Cada um usa e se veste, desde que não tenha sensualidade e escândalo, da maneira que quer. Amém? Para quem não sabe, Jesus usou barba. Tá bom? Jesus, a Bíblia diz que o profeta Isaías, os soldados arrancaram a barba de Jesus. Essa foi uma das maiores dores que o meu Messias sofreu. Arrancaram a barba do nosso Salvador. Amém, queridos? Glória a Deus. É que no passado vocês iam se escandalizar. Minha barba estava aqui, ó. Tava gigante, bem grande mesmo. Eu tenho algumas fotos. Eu aparei por amor à minha esposa. Minha esposa falou assim: amor, para só um pouquinho. Por favor. Aí, por amor à minha digníssima esposa, eu aparei um pouquinho da minha barba. Mas, queridos, vocês deu para compreender o que a palavra de Deus nos ensinou nessa manhã? Eu espero que vocês tenham aprendido muito aqui. Espero que vocês tenham aqui sendo revelados. Lembre-se dessas 4 ferramentas: integridade, retidão, temor e afastamento do pecado e de tudo aquilo que aparenta ser mal. É isso que vai te capacitar para ser um verdadeiro servo, um verdadeiro discípulo, um homem cheio do poder e do fogo do Espírito de Deus dentro do teu coração. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Glória a Deus. Então é isso. Hoje eu não vou estender muito as lives, tá bom? Eu não vou estender muito hoje, que eu tô escrevendo, cara, eu tenho muita coisa para escrever, tá? Por isso que eu tenho que aqui ser muito, eu tenho que gerir muito bem o meu tempo. Então vamos tentar todos os dias aqui, tentar completar 1 horinha de live, tá bom? Eu sei que em 1 hora de live não dá para falar nada, né? Vocês viram que eu falei aqui quase nada, mas a gente vai crescendo cada vez mais, assim que o Senhor vai nos ensinando através das lives. Mas eu tenho que completar 1 hora de live, por quê? Porque eu estou escrevendo as apostilas da igreja, os livros que eu estou escrevendo, não somente isso, mas os cursos que eu estou pautando para ensinar vocês. Então é muita coisa. Então, se eu não gerir o meu tempo, eu não consigo alcançar aquilo que Deus me chamou para fazer. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Mas participem das lives e vocês vão crescer muito, muito. Vocês vão crescer muito com Deus, isso eu garanto para vocês. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou mais sábio, não é porque eu sou mais inteligente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas uma coisa que você vai ouvir aqui: revelação e Bíblia aplicada à nossa vida diária e de relacionamento com Deus. É isso que você vai aprender nessas lives. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Espero que você saia daqui com um nível de santidade mais profundo e você possa ter um relacionamento muito mais íntimo com o Senhor sobre a tua vida. Amém? É o começo. Um dia nós nos encontraremos lá no céu juntos e a gente vai estar junto lá no céu. Essas 500, 600 pessoas que entram aqui na minha live todos os dias, né? Todos os dias estão aqui vendo esse cara barbudo aqui, pregando e ensinando de maneira espiritual. Um dia, querido, nós estaremos lá no céu. Nós nos encontraremos lá. E você vai poder me encontrar e a gente vai poder falar assim: querido,
Profeta, lembra quando você falava assim, você ensinou isso, isso mudou minha vida, isso transformou minha vida. Querido, eu também fui transformado pela vida do meu pastor, ele me ensinou isso, e nós vamos trocar muitas figurinhas no reino dos céus, porque o reino de Deus é isso, é um ensinando o outro, é passando o conhecimento, é levando o conhecimento adiante, amém? É passando, ensinando. Não pegue, querido, o que você está aprendendo aqui e pegue só para você, ensine os seus discípulos, as pessoas que vocês querem ganhar para Jesus, ensine, propague, divulgue, leve o evangelho a todos que você puder pregar a verdade. Tudo que você tem aprendido aqui não é para você somente ser uma pessoa sábia, é para você ensinar outras pessoas a verdade. Ensinar outras pessoas a palavra de Deus. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Benção demais. Então é isso. Seja íntegro, reto, temente e desviado. Um desviado. Se é para você ser desviado de alguma coisa, seja desviado do pecado. Não se desvie da retidão. Não se desvie do evangelho, da presença. Se é para você ser desviado, se alguém perguntar um dia para você e falar assim, você é servo? Não, eu sou desviado. Desviado do quê? Do pecado. Desviado do quê? Do mundo. Isso sim você tem que se desviar. Amém? E não do reino, do caminho e da verdade e da palavra de Deus. Tá bom, amados? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa live? Tem algumas pessoas que estão fazendo pedidos de oração aqui, né? Queridos, nós vamos orar aqui e o Senhor vai alcançar o teu pedido de oração, tudo bem? Eu não consigo ler aqui, né? Talvez aqui 40, 50, 60 comentários juntos, né? Mas, você aqui, em nome de Jesus, nós temos um Deus que Ele pode tocar na tua vida, Ele conhece o teu problema. E nós vamos interceder por isso, tudo bem? Vocês que estão aqui, estamos agora com 400 e pouquinho pessoas online. Vocês que estão aqui, queridos, em nome de Jesus, vamos orar juntos. Interceda não só pela tua vida, mas também pela vida das pessoas que estão aprendendo aqui na live, nas lives, nos vídeos que eu estou gravando, nos ensinos, nos futuros cursos, nos futuros livros, nas futuras aulas, né? Eu vou ter com vocês, vão se preparando aí, eu falei com a minha esposa essa semana. Se não me falha a memória, foi segunda-feira ontem. Não, hoje é quarta, né? Antes de ontem, segunda-feira. E a gente estava conversando os projetos que a gente tem para ensinar vocês. Então nós vamos ter projetos para casais, para casamento, projetos para treinar vocês nos dons espirituais, projetos para ensinar vocês como se desviar do pecado, dos vícios. Gente, vai ter muita coisa boa, tá? Então assim, eu sei, profeta só tá na promessa, por enquanto. Por enquanto. Mas vai chegar o tempo que vai ter tudo para vocês aí, plataformas, cursos gratuitos, livros para vocês adquirirem de maneira profunda. E vocês vão crescer de um nível que vocês nunca imaginaram com Deus. Tá bom? É o que eu espero para a vida de vocês. Vamos orar então? Vamos falar com o Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Deus, eu quero, Senhor, aqui orar e interceder, Pai, pela vida de cada vida que está me ouvindo agora. Senhor Jesus, que cada alma nessa live abra e rasgue o teu coração, Pai, para ti, Senhor. Não é para mim, Senhor, não é para algum homem ou para alguma mulher, não. Que eles rasguem, Pai, o coração, os corações, a teu Espírito, ao teu precioso Espírito, ao Consolador que tem o poder de nos guiar, nos trazer a verdade, nos convencer, Pai, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Espírito Santo, que nós possamos ser guiados por Ti. Pai, eu quero orar agora, Espírito da verdade, para que o Senhor venha intervir em cada situação, Pai. Eu não sei qual que é a vida, Pai, eu não sei qual que é o problema que os teus filhos, os teus servos estão enfrentando, e se isso, Pai, é batalha espiritual contra a vida deles. Mas eu oro, Pai, para que o Senhor venha intervir, para que o Senhor venha, Pai, a tocar em cada situação agora. Se é no casamento, Pai, toque no casamento agora, Espírito Santo. Senhor Jesus, se é na vida financeira, abra as portas financeiras. Senhor, envie clientes. Senhor, feche contratos. Senhor, abra, Senhor, causas que estão presas na justiça, em o nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no teu poder e cremos, Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso e não há nada impossível para ti. Tu és o Deus do impossível, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que tu és o Deus dos impossíveis. Não há nada impossível para ti. Na verdade, Pai, quando algo começa a se tornar impossível, é aí que o teu poder começa a crescer e o teu poder começa a agir. O Senhor é o Deus do impossível. Quando o homem diz que é impossível, a tua palavra vem sobre nós e vem com intensidade, mudando todo o cenário, tudo aquilo que vem transformando a nossa vida para destruir. O Senhor muda e transforma a nossa vida de água para o vinho.
Eu oro para que o Senhor venha, Pai, tocar na vida de cada seguidor, cada vida, cada filho na fé, cada vida que tem ouvido essas lives e tem crescido contigo, Pai. Eu oro e intercedo agora. Toque na vida de cada um, Pai. Tira os caroços, arranca o câncer, Senhor. Tire, Pai, os tumores, as dores na coluna, as dores nas pernas, o joelho, Pai, inchado, os tornozelos, Pai, com tendinites, bursites, todo tipo de doença nas cartilagens, nos ossos, Pai, arranque agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado agora, querido, pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Pai Celestial, eu não oro somente pela enfermidade física, mas também, Pai, para enfermidades espirituais. Toda pessoa, Pai, que não consegue perdoar, que não consegue liberar perdão, que não consegue, Senhor, abrir o coração para Ti, é orgulhoso, egoísta, amante do seu próprio ego. Senhor Jesus, limpa agora, Pai. Transforme os caráteres. Transforma, Senhor, todo o pecado em bênção, toda a iniquidade em santidade, tudo aquilo que foi profanado pelos teus filhos, que se torne, Pai, em um ambiente totalmente santo e puro diante da tua preciosa presença. Abençoe os filhos, Pai, a vida financeira, abençoe, Pai, a família, que a tua prosperidade, Pai, venha sobre eles, para que o teu nome seja glorificado por meio da vida deles, em nome de Jesus. Eu oro isso, Pai, no teu nome, e eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo toque do teu Espírito em cada vida nessa live. Toque, Senhor, com o teu fogo sobre cada um agora, em nome de Jesus. Que nós tenhamos testemunhos, Pai, dessa oração, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado, para que o teu nome, Senhor, seja levantado, para que o teu nome, Senhor, seja entronizado em meio aos louvores, em meio à nossa vida de testemunho, em nome de Jesus. Eu oro, ó Pai, e eu te agradeço por essa live, por esse período, por esse momento de intimidade, retidão, integridade, temor, e aqui também estamos nos desviando do mal, aprendendo, Senhor, a nos desviar do pecado e nos aprimorando em Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, amoroso, misericordioso. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor teve misericórdia de nós. Quebrou as mentiras, os paradigmas da nossa cabeça, os dogmas do inferno, as mentiras que o diabo colocou nesse mundo. E hoje nós temos acesso ao Teu Espírito, que nos guia, que nos move e que nos leva para a morada celestial. E que esse versículo de Apocalipse em nossas vidas seja vivo. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Aleluia. Eu oro isso no teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa live, pelos ensinos e as revelações. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Creia no que você recebeu agora. Creia no que eu orei sobre a sua vida agora. Creia, não duvide. Não duvide. Creia. Coloque sua fé. Coloque sua fé na palavra profética que eu liberei sobre a sua vida agora. Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, se apegue às palavras proféticas que foram liberadas para a tua vida. Quando eu liberar uma palavra profética nessas lives, querido, se apegue e tome posse. Você não está recebendo uma palavra de um homem pecador, um homem sujo e iníquo. Você está recebendo palavras proféticas de um homem que tem aliança com Deus. Um homem que tem vida de exemplo com Deus. Então receba essas palavras sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você vai voltar aqui para contar o milagre, eu creio. Você vai voltar aqui para contar esses milagres em nome de Jesus. Seja curas físicas, emocionais, seja curas espirituais que você precisa, não importa qual seja a sua demanda de intervenção do Espírito. Você será tocado e você vai voltar aqui para contar os testemunhos. Eu creio nisso. Amém? Glória a Deus, então. Querido, você que está aqui na live é novo. Todos os dias, às 9 horas da manhã
e às 7 horas da noite, eu estou aqui te ensinando. Qual horário, profeta? Às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Então não perca as lives. Você vai ver que você vai crescer muito, muito com Deus. Amém? Você vai evoluir muito, isso eu te garanto. Você vai evoluir de uma maneira sobrenatural. Então não perca. Profeta, e se eu perder a live, estou trabalhando, não consegui acompanhar? Não tem problema. Vá no YouTube. Todas as lives que eu estou gravando aqui para vocês estão também no YouTube. Então vocês não têm desculpa. Amém? Não tem desculpa. Ah, perdi a live. Não tem problema. Vá no YouTube, coloque teu fone, vai para o trabalho ouvindo. Você vai crescer muito com os ensinos da parte do Senhor aqui. Tudo bem? Todos os dias, às 9 e às 7 horas da noite, 19 horas da noite, tudo bem? No sábado, às 9 horas da manhã somente, não tem a da noite. Por quê? Porque eu também pastorei uma igreja aqui em São Paulo. Eu sou pastor fundador e presidente da igreja Êxodo Church, aqui em São Paulo. Então eu também tenho compromissos com a agenda da igreja, tá bom? Não é só aqui com a internet, tá, gente? Eu não sou essas pessoas que se levantam na internet aí só para falar aquilo que elas não têm exemplo. Eu pastoreio igreja aqui em São Paulo. É a primeira de muitas, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, no sábado, nós só temos a live da manhã, tudo bem? Só a da manhã, aqui na minha rede social. Porém, no domingo, só tem a live da noite, às 7 horas, pelo Instagram da igreja. Tudo bem, amados? Então não vai ter live no domingo nas minhas redes, somente na rede da igreja. Tudo bem? Para quem está perguntando aí, né, sobre a igreja, tira um print aí para você não perder. Esse aqui é o logo da igreja, tá bom? Esse é o logo da igreja. Tá escrito assim, ó, Êxodo. Se você virar de lado, ó, não tem erro. Êxodo, tá vendo? Êxodo. Igreja Êxodo. Então, quando você vai lá no Instagram, você pode ir lá e seguir o Instagram da igreja. Se você quiser, profeta, não quero seguir. Querido, tudo bem. Tá bom? O problema é seu. Eu tô falando para você, só tô dando instrução. Se você quiser seguir, você vai ser alimentado. Vai crescer muito. Esse é o logo da igreja. Tira um print da tela do teu celular aí. Se você quiser seguir, glória a Deus. Não quer seguir também, tudo bem, tá bom? É você com Deus. Amém, queridos? Eu só estou orientando vocês. Então, às 19 horas da noite, no domingo, nós vamos ter a live da pregação do culto da igreja que eu pastoreio. Tudo bem? Sim, queridos, vão se preparando, sim. Eu tenho muitos propósitos de abrir igrejas. Eu falei aqui, viu, Gil Barbosa. Eu falei que eu quero inaugurar, sim, um Ministério Êxodo Church aí no Rio de Janeiro. Eu falei aqui para vocês nas lives. Tem uma irmã que está pedindo, profeta, abre um ministério aqui no Rio de Janeiro. Orem por nós, queridos. Hoje nós não temos condições financeiras para nada. A igreja hoje não tem condições, tá? Para você ter ideia, eu não sou assalariado da igreja. Eu trabalho, eu tenho casa de aluguel, eu não recebo um centavo da igreja. Tudo que eu faço para o reino, todas as obras, tudo que eu faço aqui, eu não recebo, tá? Então tudo é voluntário. Ore para que o Senhor envie recursos para que nós possamos inaugurar outros ministérios em outras cidades, tá bom? Outros estados, porque infelizmente nós não temos condições hoje, tá? Ore por nós, coloque minha vida em oração para que o Senhor me dê direção, gestão de projetos, sabedoria para que a gente possa abrir. Não é abrir igreja, não é isso, mas é levantar um povo santo, reto e cheio de unção na cidade que você tá bom? Não é a placa de uma igreja que vai salvar, querido. É um povo que prega o evangelho. É um povo que leva a palavra adiante. É isso que vai levar pessoas a Cristo Jesus. A placa é somente uma identificação, tá bom? A placa é o menos importante. Amém? Ore por nós. Você que sente no coração, às vezes quer contribuir numa igreja verdadeira que prega a verdade. Querido, se você quiser ser tocado no seu coração e você quiser contribuir com o seu financeiro, eu não estou pedindo dinheiro aqui para você. Eu estou falando se você for tocado por Deus. Entenda o que eu estou falando. Para depois não sair falando aí, o profeta está pedindo dinheiro. Eu não estou pedindo dinheiro. Eu nunca vou fazer isso. Nunca você vai me ver vindo aqui na internet pedir dinheiro para você. Mas, se você for tocado pelo Espírito de Deus, Deus tocar no seu coração, no seu período de oração, ou ali o Espírito Santo fala assim, ó, contribua. Vá lá no Instagram da igreja, tem o Pix da igreja, contribua. Você vai ajudar a igreja a avançar, pagar não somente as contas, mas a avançar no reino de Deus. Tudo bem? Queridos, é isso. Outra coisa, você que não me seguiu aqui nas lives, siga. Tem um botãozinho aí na tua tela, escrito seguir.
Siga para você não perder as próximas lives. Tudo bem? Siga para você não perder os próximos conteúdos. Amém? Tem um outro botão também de curtir. Você pode curtir para que essa live seja levada para mais pessoas. Não seja egoísta, tudo bem, querido? Não seja egoísta. Você tem aprendido tanto aqui, curta a live para que pessoas também recebam esse conteúdo. Tudo bem? Glória a Deus. Então é isso. Tem um botãozinho na tua tela escrito seguir. Siga. Não sei onde que tá, se tá em cima, se tá embaixo. Clica aí, não vai cair o teu dedo, amém? Você só vai ter benefícios dessa curtida ou dessa de seguir, né? Essa atitude de seguir aqui a rede social. Tudo bem? Então é isso. Que Deus abençoe sua semana. Uma ótima quarta-feira para você. E à noite nós estaremos aqui novamente às 19 horas, às 7 horas, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua família, os seus negócios, a tua empresa. Não importa o que você precisa de intervenção do Senhor. Que seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço, querido. Um beijo no seu coração. Até a noite para mais um período juntos aqui em nome de Jesus, se assim o nosso Deus permitir. Tá bom? Um abraço, queridos. Fiquem na bênção.